Olá, tudo bem? Eu sou Eliane Macedo, presidente da Sescofran, Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região. Hoje nós temos aqui um grande profissional mesmo, ex-presidente, diretor da Sescofran, uma pessoa que briga muito pela classe, briga demais pela classe. É incrível, ele é muito humano, é uma pessoa muito humana, é uma pessoa que defende a classe do contador com unhas e dentes. Nós estamos falando hoje do Marcos César Pimenta. Para muitos Marquinho, para outros Marcão, ele gosta de ser chamado de Marcos Pimenta. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Eliane. É um prazer estar aqui na Sescofran, né? Nessa casa que a gente vive aqui. Eu acho que eu vivo mais aqui que na minha casa. Mas a gente sempre estava aqui, né? A gente passou bons anos, né? Com você vice-presidente e tantos anos que a gente ficou junto aqui também na diretoria, direto na administrativa. Estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre contabilidade, que é uma coisa que você já falou para mim que dizem que eu não gosto. Eu sou apaixonado por contabilidade, né? E, na verdade, entrei numa área que eu achei que ia sair da contabilidade e acabei atolado na contabilidade. E hoje eu acabei de transbordar na contabilidade agora também. Então, entrando nesse assunto, quem que é o Marcos? Bom, o Marcos, ele é filho do Zé Carlos Pimenta e da Regina. O meu pai tinha um escritório, né? Primeiro, ele trabalhava no escritório Labor, né? E ele já me levava com 10 anos, ele me levava no escritório Labor, ele não deixava eu fazer educação física e me levava do escritório Labor para separar documento. Tinha lá um lugar até legal que eu lembro no escritório Labor, na estação, que tinha um mezanino e era assim, de madeira em cima e não tinha ninguém lá, só ficava o arquivo, né? E tinha uma mesinha, ele punha a gente lá e deixava a gente, tipo, você não vai ficar na rua, né? Você vai ficar aqui trabalhando. Você não faz arte, você fica trabalhando, né? Então ele punha a gente trabalhar e eu nasci nesse ambiente de escritório, né? E com isso eu fui assim, crescendo. Aí ele, foi a parceria que ele fez também, o Sérgio trabalhava no Labor e ele criou o Cruzeiro Contabilidade. E com isso, a Cruzeiro Contabilidade se formou um novo escritório. E aí, em 88, ele me chamou para... eu comecei a trabalhar um pouco, né? Antes, vamos contar um pouquinho da história, né? Ele era assim... meu pai é bem rígido, né? E ensinou meus principais princípios de humildade, de visão, de sempre estar ajudando, sempre estar disposto a fazer qualquer coisa, trabalhar, né? E ele me colocou numa banca de pesponto, eu lembro que era perto da minha casa, e ele me põe no pesponto de novo, porque ele não deixava eu ficar na rua, né? Tudo ele não deixava eu ficar na rua. Então, põe eu na banca de pesponto, enquanto ele era dono do escritório, eu estava trabalhando como banca de pesponto. Passava cola, mexia um pouco lá aprendi um pouquinho de como pespontar, mas passou um tempo e ele falou assim, não, quer saber de uma coisa? Estou precisando de um cobrador. E aí me colocou para cobrar na rua, ali dos lugares pertinhos ali do escritório. Então eu ia de bicicleta e ficava andando ali cobrando, que na época, né, era cobrança de porta em porta, né, e dinheiro que ficava carregando um monte de cheque, tinha umas pastas e tinha medo de perder a pasta. E a gente andava muito, os lugares mais longe eram uns clientes que... Eu lembro que a gente tinha um cliente lá na Ademar de Barros, que era a antiga Camase, chamava o cliente. E a gente andava de ônibus, acho que uma eternidade, para falar a verdade. Pegava na estação e saía lá no final da saída do Ibiraci na Ademar de Barros, que era a indústria. E com isso a gente viveu tudo isso, né? Ficava nos bancos, filas, né? Que eu brinco que ninguém sabe o que a gente passou, né? Entrava no Bradesco e falava assim, eu sou do escritório de contabilidade. Chegava com um monte de pasta e falava assim, pode ir embora quem está no caixa, porque eu sou o dia inteiro e saía 8 horas da noite. Ponto, era assim que funcionava. E era louco, né? Porque o banco fechava às 6 e a gente saía às 8, porque era o tanto de carnê que tinha que recolher, que era do escritório inteiro.
E às vezes a pessoa estava atrás de você só para descontar um chequezinho e você com Acabou, não dava nem umas 80, 100 guias para pagar. 100 guia, era 400, 500 carnê de INSS, daquele amarelinho antigo, que tinha que fazer na autenticação, né? E era essa visão. E o duro era quando batia, que o caixa não achava diferença, aí você ficava lá 8 horas, 8h30, 9 horas, e assim ia. Né? Esperando bater a diferença. E não tinha nada do que é hoje, né? Da chatice, não pode ficar na hora extra, não pode fazer isso, a pessoa não pode ficar lá tanto tempo. Não tinha nada disso, não, né? Hoje mudou tudo, né? Bom, e aí foi trabalhando, desde 88 eu estou no Escritório Cruzeiro, né? O Escritório Cruzeiro já faz hoje 42 anos, né? E eu só de Escritório Cruzeiro praticamente quase 30, e mais ou menos eu faço as contas 35 por aí. Só que aí eu no meio do caminho eu segui um pouco uma lógica diferente, né? Eu fui tentar mexer com informática, né? Então no meio do caminho a gente implantou o sistema de contabilidade, era o único sistema de contabilidade que quase tinha na cidade. A gente tinha um computador aqui que era o preço de um carro que a gente comprou. Eu aprendi a trabalhar no computador para fazer os lançamentos e inclusão dos dados. E aí eu fui fazer tecnologia, né? Aprendi um monte de programação, Basic, COBOL, que é as coisas de linguagem que nem se fala hoje. E aí fiz faculdade também de análise de sistema, formei em análise de sistema. E aí não adiantou, porque aí meu pai me colocou para fazer técnico contábil, e aí eu fiz técnico contábil, formei em técnico contábil também, e graduei, tirei meu CIC, fiz toda a minha estrutura, e hoje continuei lá no escritório, só que aí eu era do setor de informática, e aí a gente fez uma parceria com a ProSoft, que era uma empresa, assim na época, desconhecida, ela é de São Paulo, e a gente fez toda a captação da carteira de clientes dela aqui em Franca, uma visão bem, vamos falar assim, eu conheci muita coisa, e eu falo que a gente chegou a ter 186 escritórios de contabilidades com a carteira da ProSoft. Aprendi muito com um monte de gente que é meus assim, eu falo que ídolos e também inspiradores no que eu sou hoje, do que eu sei, do que eu aprendi. Por quê? Era muito legal, né? Porque você entra no escritório de contabilidade para mostrar um sistema e fazer uma implantação, você aprende muito mais do que você está passando a informação. Porque o sistema é básico, né? É regra. Entra, faz isso, muda isso, parametriza isso, tira o relatório isso e pronto. Mexe, dá um problema na impressora, liga a impressora, desliga a impressora. Esse é o sistema. Esse é o sistema. Mas né? Aí você tinha que começar a aprender a contabilidade. Por que isso? O caixa bateu, por que não bateu? Isso, e aí você tinha que ver... Essa conta é patrimônio, por que essa você conta não está amarrado, porque se ela está amarrada na DRE, porque não está amarrada, e porque não bate a DRE, porque a conta de despesa está faltando uma que não está amarrada na DRE. É isso. E aí você ia fazendo toda essa parte. E aí a gente fez toda essa vivência, né, de 186 clientes, e eu agradeço muito a todos os meus clientes da ProSoft, né, da antiga ProSoft, e hoje eu tenho alguns que eu continuei, né, que aí é uma história da outra vida, que é o Atenas, né, que ele me chegou, o Romeu, que é o CEO da Atenas, me procurou do nada, né, e disse assim: eu sei que você saiu da ProSoft e eu quero você. Ele conhecia o seu know-how na cidade. Eu quero você. Então, aí eu comecei, aí hoje a gente tem também alguns clientes, não é a quantidade de 186, mas a gente tem alguns clientes da Atenas hoje rodando aqui, né, um sistema de Vitória. E assim, ajudei a construir um pouco do Atenas na legislação de São Paulo, porque aqui ele não tinha muito know-how e a gente construiu junto. Aprendi muito também de novo, né? Aprendi um pouco de visão, de programação junto com ele, desenvolvimento. De novo, né, em tecnologia. Só que aí eu já não estava mais na ProSoft, né? E muita gente, eu agradeço quem me seguiu, né? Que era da ProSoft, me seguiu com a Atenas, né? Que já sabendo que já não era mais, tinha que trocar o software, tinha que ter outra visão. A Wolters Kluwer praticamente acabou com a ProSoft, né? Que era antiga, que eu venerava, 30 anos trabalhando. Então, assim, é isso que eu pensei, né? E aí, no final das contas, deu tudo certo, né? Mudamos e estamos continuando e vamos até não sei quando, mais 30 anos.
Quando eu falo assim que o Marcos é uma pessoa muito humana, o que eu estou querendo dizer? Eu sou da época da ProSoft lá de, não sei, 97, eu acho, foi quando a gente colocou ProSoft. E o Marcos, ele não ensinava somente o ProSoft. Às vezes eu estava ali penando alguma coisa, começando a aprender a mexer em computador. Aquilo para a gente era uma novidade, porque até então era só manual e máquina de calcular de manivela. Fazer as matricial encaixar nos formulários. Então, assim, você comprava formulário pronto, eram uns programinhas, e de repente veio a ProSoft e deu aquela revolucionada. E o Marcos, esse humano que eu falo, ele sempre se desprendia muito mais. Ele saía da caixinha, ele não falava somente de ProSoft, ele vinha e te dava várias outras dicas de várias outras coisas. E muitas vezes eu mandava um balanço para ele, Marcos, mas isso aqui não está batendo, não estou achando. Ele num olhar assim muito rápido, ele olhava e falava assim, Liane, mas essa conta não é daqui, essa conta é daqui. É quando você fala que você aprendeu muito, é porque você ia implantar e você já estava... como é que fala? Construindo, né, toda a estrutura. Porque, assim, o sistema é maravilhoso. Só que a pecinha que fica atrás, se não colocar as informações corretas, vai sair tudo errado. E o Marcos, ele sempre teve muito, muito carinho, muito cuidado com todos os 180 clientes que ele tinha. Eu sabia disso, porque às vezes ele estava me atendendo, ele falava assim, peraí que eu estou num cliente aqui, eu já passo aí e resolvo rapidinho. E ali ele ficava quase meia hora resolvendo o meu sistema e já tinha gente ligando para ele. E eu lembro que às vezes ele nem almoçava, ficava correndo atrás. É porque agora a gente já não tem mais tanto contato, mas na época da ProSoft, que eu estava com a ProSoft, eu lembro que a gente fazia muitas coisas assim. Ele sempre teve muita essa empatia com os clientes. Ele não era apenas um representante de uma empresa. E aí o Marcos casou, teve 2 filhas. 2 filhas com 18 anos. Casou com 18 anos, 2 filhas, aí de novo, né? Responsabilidade, meu pai não deixou, lógico, né? Tinha que casar, né? Então casei, e tô aí, minhas filhas já tem uma de 33 e uma de 30 anos, já agora. Quer dizer, já tô ficando meio velho, mas assim, foi uma coisa de que foi muito cedo, né? E hoje eu sou, como diz, pai novo, né? Com 51. Não tenho medo de falar a minha idade, né? Que na verdade, homem acho que não tem essa preocupação. E vejo que assim, é muita experiência. A vida, acho que a vida, eu falo que tudo tem oportunidade, tudo acontece. Né? Eu acho que tudo é destino e tudo acontece. Se tem que acontecer, caiu ali, é o que tem que fazer. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Quantos irmãos, Marcos? Nós somos em 5 irmãos, né? Só homem. Né? Coitada da dona Regina. Meu pai teve sorte, só ter homem, porque assim, ele punha a gente trabalhar toda hora, né? Mas todos os meus irmãos aí estão lá. Hoje tem o Juliano, que a gente trabalha com a gente aí no escritório, na parte financeira ainda com a gente. Os outros irmãos, cada um fez uma escolha. Um foi trabalhar com loja de pneus, né, de coisa de mecânica, e os outros 2 viraram engenheiro elétrico, né, engenheiro elétricos. Então estão em outras cidades, porque a proporção de Franca não atende engenheiro elétrico, então foi para outras cidades. Mas é isso. E o que o Marcos, na verdade, se só acabar de traduzir para não ficar falando muito da minha história, eu só tenho propósito. Né? O propósito sempre foi ajudar, sempre foi tentar resolver os problemas quando tem. Acho que esse é um problema que eu tenho comigo. Se eu não resolver o problema, eu não paro. Né? Eu acho que eu levei isso muito também aqui para a Sescofran, né? Quando eu fui à gestão. Eu acho que eu tentava resolver o problema de todo mundo, né? E sempre estou tentando até hoje resolver o problema de todo mundo, que eu acho que é meu espírito, né? Dessa visão. Eu não consigo, né? Toda vez, mas eu tento, pelo menos tento. Né? E é assim que funciona a minha vida. E Marcos, seria isso. E assim, vamos então pegar a sua história. Você, tecnologia. E hoje, o que a tecnologia pode ajudar os empresários?
que nós temos de novidade na tecnologia aí que a gente pode falar assim, agora eu tô bem? Então, né? A tecnologia hoje, a gente fala que a gente está vivendo uma outra era. A gente fala que a gente vive a IA, né? Vamos falar da IA já direto, porque a IA diz que vai revolucionar a gente, né? Tá. Vai acabar com os contadores. Vai acabar com os contadores, dizem, né? Aí eu brinco que talvez, né? Não é tão fácil assim de acabar com a gente. A gente é tipo uma barata, né? Não morre nunca. Sempre vai existir, né? Mas não é isso. É porque a gente tem o consenso que a IA ajuda. Ela ajuda a gente a falar muitas coisas, ajuda. Mas o conceito da IA ela precisa de aprender. E quem ensina é quem faz. E quem não tiver gente que faz, não vai aprender. Né? Acho que essa a IA não trabalha sozinha. Ela não trabalha sozinha, né? Ela não faz sozinha. Os agentes ajudam? A gente ajuda. O agente faz aquilo, ele consegue cercar todos os erros? Não consegue. Até brincando com isso, né? Fala assim, mas Marcos, você não acredita na IA? Você que é da tecnologia? Eu acredito na IA. Ela vai revolucionar, vai, muito. E vou dizer assim, assusto de vez em quando que assim, eu acho que ela vai tirar o nosso emprego. Não. Vai modificar. Ela vai modificar a forma que a gente trabalha. E vai fazer a gente pensar em outras coisas. Não do que a gente faz hoje, né? Que é o trabalho braçal e aí algumas coisas. E a história da IA, eu falo assim, eu tava fazendo uma consulta, né, na IA, até agora mesmo, que é uma dúvida, né? Que é as histórias agora do CBNFs, que é o Código de Benefícios, né, que o Estado de São Paulo hoje exige, que ele vai exigir, vai travar a nota fiscal agora a partir de 6 de abril. Para todas as empresas? Para todas as empresas, inclusive a Simples Nacional, que vai estar no bolo também. Mas o Simples é simples. Então, o Simples é simples, mas não é simples, né? Porque a classificação de produtos independe da tributação da empresa. Uma das coisas que a gente, naquele curso que a gente fez há um tempo atrás, fiscal, que a gente aprende, e assim, é umas coisas que a gente fala assim, que a gente ensina e aprende, né? Toda vez que a gente ensina, a gente aprende mais. Toda vez que a gente ensina, a gente aprende. Que assim, lembrava que tinha segregação de substituição tributária e coisa que dá muita diferença em imposto. E tinha muita gente que não tinha a menor ideia do quanto isso era redução de imposto. Impactante. E assim, a gente falou um pouco e abriu os olhos, né? Porque assim, muita gente só fazia tributado e depois começou a separar os produtos que era substituição tributária, via que dava muita diferença. E muita gente surfou na onda de recuperar todos os créditos daqueles que tinham pago tributados a mais do que já não tinha direito de pagar. Mas aí a IA, eu perguntei para a IA, né, essa discussão do Código do Benefícios lá, que tem que ser colocados hoje, e eu perguntei o seguinte, indústria de calçado, que é a mais famosa aqui, bom, ainda é um pouco a mais famosa em Franca, que é a Simples Nacional, né, ela tem base reduzida de ICMS. E ele, pela lógica, no Simples Nacional, seria o código 020, porque o CST é 020, na verdade não é 020, porque é 101, 102, porque não entra nessa história. Por quê? A IA falou assim, tipo assim, é base reduzida. Se é base reduzida, 020, tem um CBNFs número tal. SP, eu não lembro o código agora de cor. O código é grande. É grande, é 663, alguma coisa. Aí, o que acontece? Tá, opa, então peraí. Então eu tenho que colocar o CBNFs no código do produto. No sistema, para ele poder sair a nota da indústria de calçado e fazer o sapato. Porque colocar. E aí, se você olha dentro da tabela do Estado, ele fala que o Simples Nacional é obrigado a se fazer. Uhum. Né? Só que ele fala 0,20, 0,40, 0,70, 0,90, se não me engano. Então, o que acontece? Essa é a tributação. E aí, só que ele fala assim, né? Mas, peraí. Aí ele para e fala assim, não, mas peraí, eu falei uma coisa, mas não é essa, né? Por quê? Aí é que, na verdade, eu perguntei de novo, e o Simples, tem certeza que tem que colocar o código de benefício, já que ele não tem o código 020, não é 020, é 101, 102, que é com direito a crédito ou sem direito a crédito, né, com ST? Aí ele responde assim,
é o seguinte, que dentro, quando é feito o pagamento dentro do DAS como Simples Nacional, ele já tem uma redução. Então, quer dizer, por quê? Porque não dá para separar a redução dentro da receita bruta do Simples. Então, quer dizer, se você perguntou para ele a primeira, você teria colocado o CSP no benefício. Que eu ainda acho, e aí eu vou dizer assim, como sempre eu falei, né, que a origem é a mãe de tudo, né? Então, hoje, com a reforma tributária principalmente, ela bate que a origem é a nota. Não é mais o contador que faz a tributação. Quem vai fazer a tributação é a nota. E a nota é o CSTs, o C-Classe Trib, o CST, né, o CFOP, né? Então, esses códigos que vão mandar na tributação, que é hoje que vai ser o benefício, CBNF, CBNF, eu vou falar assim, que é a tradução que a gente coloca. Eles são uma visão de controle dentro da nota. Aí eu falo assim, vai ter que colocar? Então, aí eu vou ter que decidir. Por quê? Se eu for pela última resposta da IA, que ela falou que não... A primeira teria que colocar. A primeira teria que colocar, porque ela é base reduzida, você teria que fazer a classificação. Mas não é o CST 020. É o CST 102. Aí na outra ela fala que não precisa, porque o benefício já está reduzido dentro da própria DAS. Da própria DAS. Aí o que acontece? Mas espera aí, mas espera aí, é um benefício. Indiretamente, a base reduzida não deixa de ser base reduzida. Ela é base reduzida. Então, pela lógica, eu teria que colocar. E aí eu vou dizer assim, ainda não chequei, que eu vi agora à tarde. Acabei de... É fresca essa notícia, né? E eu não vi, assim, discutir ainda se tem que colocar ou não. Mas eu, na minha posição, eu colocaria. Por quê? Porque aí entra uma história o seguinte... E estou fazendo um ajuste, já que se a minha empresa, por um acaso, se transformar numa lucro presumido ou lucro real, eu já estou completamente classificado. É uma coisa que eu sempre falava que todo mundo não entendia, né? Por exemplo, classifica, né? Classifica o PIS e COFINS certo, classifica o... Por quê? Porque você vai ter visões, né? Vai ter visões de quanto, se eu for fazer uma tributação diferenciada, quanto é a minha tributação. Isso entra num planejamento, né, Marcos? Entra Porque geralmente, virada do ano, a pessoa pode receber aquela cartinha adorável da Receita Federal, desenquadrando ela. Geralmente, hoje, o escritório de contabilidade costuma tirar férias 10 dias ali no final do ano. Isso. Se acontece isso, a empresa não se planejou lá atrás, ela está lá, vai precisar fazer esses ajustes, aí o escritório fica como? É ele que vai ter que ir lá no cliente, fazer todos esses cadastros, porque já no dia 1º, as notas fiscais têm que ter o CBNF? CBNF. Então... É o que quando muda a tributação, né? Que todo mundo entende que quando você sai do Simples e passa para ser lucro presumido, e principalmente a gente adora quando eles desenquadrado retroativamente, que você tem que voltar lá para trás e refazer todos os cálculos e classificar todos os produtos de novo, em tempo recorde, porque você tem que fazer. Do dia para a noite. Do dia para a noite, né? Hoje é isso que acontece. E aí eu vou dar mais uns exemplos, vou dar mais informações de legislação que está mudando, né? Que agora também tem, tirou a ST agora das perfumarias e drogarias que vão sair, já saiu agora no mês de janeiro. Isso, a portaria 64. Isso, e a portaria agora de 1º de abril, que vai derrubar mais todos os materiais de higiene, as perfumarias e assim por diante. Mais um lote de produtos. Mais um lote de produto que é bem grande, né? Eu estava analisando, é muito grande, é muita coisa. E a gente vai ter que traduzir. Por quê? Aí eu vou fazer a surpresa, né? O que é a IA? A IA ajuda você. Beleza, ajuda você. Dá para classificar, você coloca lá as informações, desde que seus NCN estivesse correto, você põe na IA, ela classifica a maioria das coisas, né? Tem uma forma de você programar criar ela para fazer um agente, né? Para ir buscando e sendo trocado automaticamente. Mas aí tem um lado ruim da IA. Muitas empresas, e aí eu falo aqui para os contadores, né, que a gente está na vida do contador, né, olhem o deck, porque vocês vão ter surpresas. Eu vou falar por quê.
A história da queda da situação tributária caiu de alguns produtos, né, no começo do ano, que era produtos de tocadores, que eles falam, que é aquelas peças de plástico, era algumas coisas. Tem alguns anexos. Bebida alcoólica, principalmente, que é 25%. Tem um monte de bebida. Caiu tudo lá em janeiro, né? O que aconteceu? Não, tranquilo, né? Caiu, vamos ter tempo, né? A gente não fez em dezembro, que era para ter feito, não classificamos os produtos. Beleza, janeiro, rodou. Ah, não, tranquilo, o Estado vai ver depois isso, não vai ver isso agora. Aí passou janeiro, aí passou fevereiro. Aí o que aconteceu? 8 de fevereiro tem notificação, saiu uma notificação de várias empresas, principalmente, vou falar o segmento, farmácias e supermercados. Na hora, assim, você está fazendo o cálculo errado, você obrigatoriamente agora tem que autorregularizar até tal dia, porque você tem que fazer o pagamento do imposto que não é mais substituição tributária. E é assim, ó, os seus itens que você deixou de classificar está na nota número tal, 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 tal. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos contadores que diziam assim, não, 5 anos, ou não vai nem pegar, porque assim, sabe, trocou isso agora, eles vão fazer eles vão passar um pente fino e até a gente adaptar. Não, é depois de um mês, 8 dias depois de um mês. Com que ajuda? IA. A IA que fez, porque o relatório daquele monta em Excel é IA que montou. É surreal. É IA que montou. Não tem outro jeito de fazer. Porque assim, o que acontece? Por exemplo, eu vou falar um exemplo, 300 itens de uma farmácia. A pessoa vendia o produto como substituição tributária, então ela não pagava aquela parcelinha no DAS do ICMS. Isso. Como caiu a substituição tributária, ela teria que vender e pagar aquela parcelinha lá dentro do DAS. Sim. Do ICMS. E aí, então, eles identificaram que ele continuou vendendo como ST. Sem contribuir o ICMS. Sem ser ST, e então ele foi lá e identificou tudo isso. E está fazendo você contribuir o ICMS. E tudo via DEC. Então, o impacto disso... Cuidado com o DEC. Cuidado com o DEC, olhe um DEC. E o impacto disso é pior um pouquinho, porque teve muita gente que nem ajustou o preço da venda. Do produto. Então, por exemplo, um produto que ele achava que não ia pagar nada, porque ele comprou construção tributária, já veio pago e ele colocou no custo um valor, vamos falar assim, praticamente não ia ter mais imposto, né, porque ele ia até o final da cadeia. No final das contas, ele pagou 18%, 25% no caso de bebida, e assim, vai ter que pagar. E o que acontece? Comeu o quê? Totalmente o lucro dele. Quase o lucro inteiro. Comeu o lucro inteiro dele. E aí ele está pagando para vender. Ele está pagando para vender. Algumas mercadorias ele quase pagou para vender. Ela ficou bem desajustada. Isso entra em custo, planejamento, IA. E quem pode ajudar o empresário com isso? Bom, é o contador de novo, né? E também a gente fala que precisamos de contador. E nós estamos precisando de contador? Estamos precisando de contador. Aí tem umas pessoas que, assim, faz faculdade, né, de contabilidade e no final das contas assusta, né, com a contabilidade. Assusta um pouco, assusta. É porque a gente trabalhou na pandemia, né, a gente fez... Trabalha nas férias. Trabalha sábado, domingo, feriado. Feriado porque depende do feriado se ele cair antes do dia da entrega do essencial, alguma coisa a gente já tem que trabalhar. Organizar. O final de ano a gente não tem muito jeito, porque como que você para o final de ano, como todo mundo tira férias coletivas, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente tem que fazer as folhas de pagamento para entregar e todas as Isso quando o governo não manda alguma surpresa? Quando o governo não manda no final do ano toda essa parafernália de classificações, de CST, de atas que a gente tem que fazer da reforma, com lucros e dividendos, com mudança de cultura de imposto sobre renda, né? Então é um monte de situações. E aí tem gente que foge, né? Aí a gente vai para fotografia, filmagem, vai para qualquer outra coisa, menos contabilidade. Marcos, mas a contabilidade... Mas a gente vou fazer um apelo, precisamos de profissionais na área de contabilidade. Aí vai falar assim, aí vai matar? Não vai matar, gente. Vou falar para você assim, só para ter ideia, a reforma tributária vai ter 7 anos, até 2033, né? Nós precisamos urgentemente, a gente vai trabalhar dobrado. E aí um louco, que é o nosso
ministro da Economia, disse que a gente não vai fazer nada, né? Mas eu não sei aonde ele viu isso, eu tô tentando descobrir. Eu acho que ele vai fazer uma surpresinha. Também Ele acho. vai mandar assinar um negócio que vai falar assim, contadores não precisam mais trabalhar. Mas, Marcos, Ou melhor, vou fazer diferente. O governo vai pagar todos os seus salários e honorários até 2033. Mas me responde uma coisa que eu fico na dúvida, assim, eu e o Marcos, nós temos um projeto, né? Agora eu afastei, mas um projeto de 12 anos ensinando crianças carentes do Procriança. Eu e o Marcos estávamos nesse projeto há 12 anos, formamos já mais de 1.000 crianças nessa área. E assim, é uma coisa que a gente fala muito. Marcos, a contabilidade é só número? Não, não é só número. Ela é número, raciocínio, lógica, também um pouco de, acho que assim, um pouco de entendimento, né? E eu falo que aí quando a gente dava aula, você falava sempre a interpretação de texto, na verdade, né? Porque interpretação de texto, por quê? Hoje a gente interpreta o que aconteceu, narra o fato, e a contabilidade narra o fato com os números, mas ela tem que narrar, e ela tem que entender, interpretar e traduzir isso em números. Eu acho que essa é a visão, né? E esse é a contabilidade, né? O que hoje a gente teve uma palestra aqui falando sobre a reforma, né? E dizem assim, que a gente é igual mulher de banana, apanha, apanha, apanha e nunca larga do negócio, né? Então é mais ou menos isso. E estamos aí só crescendo. De 0 a 10, o tanto que você gosta de contabilidade? 10, né? Acho que não vou falar aqui, menos que isso que eu acho que eu gosto. Né? E hoje eu trabalho para isso, né? Hoje eu estou aventurando em outras áreas, aí até crescendo um pouquinho mais, a gente vai crescer um pouquinho mais, né? Com outro projeto que a gente tem, e vou reivindicar de novo, né? Precisamos de profissionais, beleza? Que gostem de números e que cuidam de interpretação de texto e entendam a contabilidade, que não é um bicho de 7 cabeças, é um pouco pesada pra gente, mas responsabilidade. Mas aí tá aí para ajudar e confundir também. Aí tá para confundir, tá para fiscalizar, tá para pegar, tá para te falar que o que você falou não é o que você falou, é outra coisa. É assim, só um exemplo que aconteceu comigo essa semana da IA, eu estava fechando um balanço, né? E eu tinha a conta de fornecedores com um pagamento de 12 reais a mais. E eu não estava localizando 12 reais. Eu estava assim, quase não, me dá esse dinheiro aqui, porque eu não sei cadê o 12 reais. Aí você jogou razão lá. Eu peguei e joguei o razão. Ele achou exatamente, ele falou assim, é o fornecedor tal, a duplicata tal, que foi feito pagamento a mais aqui e tal. E é muito, assim, é uma resposta em 5 segundos. Hoje a gente usa a IA, eu estou usando um pouco da IA lá para fazer a conciliação, né? Sim. Então eu jogo o resumo do CFOP contra o balanço e ele fala, sua venda foi lançada certa, a venda de mercadoria foi lançada certa, tudo foi lançado certo, só que a despesa, que é o maior problema, né? Porque esse piquezinho aqui eu não tô achando. Despesa de material de consumo pode ser qualquer coisa, né? E aí a pessoa interpretou, despesa de material de consumo, mas não, ela lançou na quantidade como... E na verdade, né, despesa com equipamento de segurança. Quer dizer, só que na nota fiscal veio como material de uso e consumo, mas ela identificou que era um capacete e tal, ela colocou como material de uso e consumo. Sim. E é isso que a contabilidade faz, interpretar o que a gente tenta para fazer, definir as situações, certo? Marcos, muito obrigada de passar a sua história, de passar seu conhecimento, de passar um pouquinho quem é você, um pouco esse conhecimento gigante que você tem, principalmente na área tecnológica, que está aí para ajudar nós contadores. Muito obrigada mesmo por estar aceitando o nosso convite de estar aqui batendo um papo hoje. Legal, estamos aqui à disposição sempre e vou fazer de novo eu dou aula na faculdade também para tentar captar as pessoas lá, ter aula no Procriança para tentar capacitar crianças para poder ajudar e pelo menos a cimentinha na cabeça dela que contabilidade é bom, né? E a gente está aí. E como eu falo assim, eu vivo a contabilidade, a Sescofran aqui, para mim, eu acho que é o exemplo do que a gente tem que fazer e sempre está ajudando todo mundo. E é o que eu tenho para passar para vocês hoje. E como diria, né, meu amigo, sextou, bebê, né? Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Né? É assim que é a contabilidade.
Tá Cadê a certo, Regina? então. Vai, Regina. Falei que eu ia falar, ué. Ah, Regina. Tá certo, então, Marcos. Muito obrigada Falei por que ia estar falar. vindo aqui Falei, falar sempre com a que- gente. Peraí que eu vou finalizar, Marcos. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Então, estivemos aqui com o Marcos, Marquinho, Marcão, Marcos César, Marcos Pimenta. É uma pessoa incrível que está sempre aqui para ajudar a gente, tá joia? Muito obrigada a vocês. Uma ótima noite.